Pessoal, boa noite. 19 horas e 20 minutos, um sábado, dia 19 de setembro de 2020. Estamos aqui dando sequência no conteúdo de geografia para estudar os domínios morfoclimáticos. Vimos na aula passada o domínio amazônico e nessa aula a gente vai ver o domínio do cerrado. Tá? Antes da gente iniciar, só acrescentar uma informação, né, de uma dúvida que surgiu no atendimento da turma da informática, uma dúvida da Beatriz a respeito do projeto Grande Carajás. Né? Então, eu falei que aquele projeto ele foi pensado e desenvolvido para facilitar o escoamento da produção de minério de ferro das jazidas, né, das reservas que a gente tem ali na região. E, para além disso, também foi uma tentativa, né, então, o acréscimo de informação é esse, do governo na época do Sarney, né, de defender também o território brasileiro, então mais ou menos dando continuidade à política que a gente tinha na ditadura militar. Mas o intuito principal era facilitar o escoamento do minério de ferro das reservas minerais que a gente tem naquela região. Mas o governo também investiu, né, a partir desse projeto, no fortalecimento da vigilância nas fronteiras, né, para garantir a soberania territorial do Brasil naquela região, tá bom? Então, só para complementar a informação a respeito da dúvida da Bia, tá? Seguindo, então, hoje a gente vai ver o domínio morfoclimático do Cerrado, tá? Então, a gente vai ver as características de clima, vegetação e relevo, que são as principais, e demais características para a gente tentar entender como que se dá o desenvolvimento, né? Ou como que se deu o desenvolvimento e a formação desse domínio morfoclimático, tá? Então, o principal clima do Cerrado é o tropical típico, tá? O que seria o tropical típico? É o clima tropical. Então, na prova, você pode encontrar, né, na prova, nos vestibulares, né, a gente nunca tem prova esse ano, mas nos processos seletivos que vocês vão se deparar ao longo da vida, vocês podem encontrar o cerrado relacionado apenas ao clima tropical. Pode aparecer também clima tropical semiúmido ou clima tropical típico. Então, são três denominações para a mesma coisa, tá? Então, qualquer uma dessas três serve para a gente dizer ou se referenciar em relação às características de clima do domínio do Cerrado, tá? É um domínio que possui basicamente duas estações do ano, uma estação seca, que é mais curta, né? E uma estação chuvosa, que ela é mais longa. Então, a gente tem basicamente um período de verão e um período de inverno, entre aspas, já que é uma região bem quente dentro do território brasileiro, tá? Então, tem médias térmicas elevadas, né? Tá aí no slide que eu vou deixar para vocês no Moodle junto da aula, que varia de 20 a 28 milímetros. Em algumas áreas desse domínio, a gente pode ter uma pluviosidade média, né? Ou seja, um regime de chuvas que pode alcançar 1.500 milímetros, diferente do que a gente viu na Amazônia, né? Algumas áreas da Amazônia podem alcançar até 4.000 milímetros de chuva por ano, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, antes da gente seguir, um pluviograma, né, na verdade, um climograma típico do domínio do Cerrado. A gente tem esses períodos chuvosos, né, no início e no final do ano, e uma época mais seca, tá? E a temperatura, ela sempre bem elevada ao longo do ano. Cai um pouquinho aqui na época do inverno, mas é uma queda que 19 graus, né? 19 graus ainda está quente, né? Sobretudo para a gente que está um pouco mais para o sul em relação ao domínio do Cerrado. E é justamente nessa época que a gente vê e assiste cotidianamente, né, todos os anos, a questão das queimadas. Então, é muito comum que nesse período, no Cerrado, as queimadas aumentem. Muitas vezes por fatores naturais. Então, o tempo está muito seco, então você tem o início de um foco de incêndio devido a um raio que caiu, alguma coisa do tipo, isso se espalha. Mas na maioria dos casos, isso é feito de forma intencional, a partir das queimadas, né? Então, a queimada, quando ela é feita de uma forma descontrolada, sem seguir normativas técnicas, porque tem queimada que segue a normativa técnica para tentar impedir que ela avance, né, ela saia da área que você pretende queimar para refazer, né, a questão do solo, para ele estar pronto para uma próxima safra. Quando isso é feito de forma descontrolada, isso acaba se alastrando e a gente está assistindo isso no Brasil praticamente inteiro, né? No passado foi bem presente na Amazônia, eu falei no último atendimento. Esse ano o Pantanal, que é
uma zona de transição, né? Para muita gente ele faz parte do bioma do Cerrado, mas dentro da geografia ele é uma área de transição. Ele está ali entre o domínio amazônico e o domínio do Cerrado, no território brasileiro, né? Mas ele também se desenvolve nos países que fazem fronteira com o Brasil, ali na região. Então, é uma região que está sofrendo muito hoje, né, essa zona de transição, que é o Pantanal, com as queimadas, e várias partes do Centro-Oeste também, né, que o foco hoje está muito no Pantanal, porque já consumiu quase 20% da área total desse domínio em território brasileiro, né, no solo brasileiro, mas outras áreas do Cerrado também estão sofrendo bastante com essa questão das queimadas. Sobretudo essa queimada descontrolada, essa queimada feita por fazendeiros, né, e devido à falta de fiscalização no Brasil, até comentei também no atendimento, que é o período onde a gente está tendo um recorde de focos de incêndio, onde a aplicação de multas é menor na história, né? Então, você teve uma redução da aplicação de multas, ou seja, uma redução da fiscalização, ao mesmo tempo que você tem um aumento do número de focos de incêndio. Aí essa redução da fiscalização, isso é evidente, vocês podem pesquisar na internet, devido a uma política de Estado, uma política, na verdade, de governo, né? O governo que tomou conta do Estado com a última eleição, ele é um governo que ele pune aquele cara que trabalha corretamente. A gente já teve casos de técnicos do IBAMA que foram exonerados dos seus cargos, também comentei isso no último atendimento, devido a fazer o seu trabalho. Os caras fazem o trabalho deles de forma correta. Para o ministro do Meio Ambiente, que é aquele mesmo que naquela reunião ministerial disse que era o momento de passar a boiada, né? Aproveitar-se da pandemia, de que a atenção da mídia e da opinião pública estava voltada para a questão da pandemia do coronavírus, e a passar a boiada em termos de modificar a legislação brasileira para facilitar esse processo de avanço da fronteira agrícola, avanço do processo de grilagem, né? Então, é parte de uma política de governo. Isso não é feito ou não está acontecendo de forma aleatória, né? É algo intencional, né? Então, o conjunto de atores envolvidos nesse processo fazem isso de forma intencional. Tanto que no Pantanal, 5 fazendeiros já estão sendo investigados pela Polícia Federal por terem provocado, né, o início desse grande incêndio que está consumindo, ou já consumiu, mais de 20% da área, dessa área de transição, tá bom? Então, isso aqui é um climograma típico, e nesses meses de inverno, né, nesses meses onde a chuva é reduzida, fica mais seco, ele é mais propício à questão das queimadas. Nos meses chuvosos, quando você tem uma queimada, a chuva ela pode ser um agente de controle, né? Então a chuva ela consegue apagar e impedir que o fogo se alastre. Mas nos meses secos, sobretudo porque é um período de entre safra, né? Você sai de uma safra de soja, você vai entrar ali com a safrinha do milho para depois voltar com uma soja ou com algum outro grão, ou até mesmo cana-de-açúcar na sequência. Então, é um período onde os fazendeiros eles tacam fogo na propriedade, né? É um processo mais rápido de você eliminar a cultura anterior para preparar o solo para o próximo plantio. Então, é feito, sim, de forma intencional, infelizmente, muitas vezes descontrolado, e acaba gerando todos esses problemas que a gente vem assistindo, tá? Então, esse é o climograma típico lá do Cerrado. Daqui a pouco eu vou falar também, né, do impacto das chuvas no solo do Cerrado, que é um processo que a gente já viu de lixiviação e laterização do solo. Então, nesse domínio é bem presente esses dois processos que a gente já viu anteriormente, tá? Em termos de vegetação, o Cerrado ele apresenta basicamente 2 estratos, né, vegetacionais, um arbóreo arbustivo e um herbáceo, né? Uma vegetação de médio porte para baixo e uma vegetação mais rasteira, tá? Então são árvores de pequeno porte, com troncos e galhos retorcidos, cascas grossas, raízes mais profundas que têm relação também com um lençol freático mais profundo. É um solo, né, esse solo do Cerrado, ele é um solo mais fundo, né? Se a gente pensar o Cerrado, ele está numa região, em termos de relevo, plana, é uma região plana e alta, uma região que chove muito. A gente já viu que a chuva é o principal agente de intemperismo, então esse intemperismo químico causado pela água das chuvas faz com que o solo dessa região, né, devido a essa soma do clima com o relevo, seja mais profundo, tá? Então as raízes das plantas, elas têm que buscar água numa profundidade maior, então as raízes são mais fundas, são mais longas, para tentar alcançar o lençol freático e, sobretudo, se manter nas épocas secas do ano, tá? No período mais seco. A gente também tem uma outra formação vegetacional que ela se dá ao longo dos rios. Ela não é só do domínio do Cerrado, tá? Ela também é uma formação vegetacional que ocorre em outros lugares, que a gente chama de mata de galerias ou matas ciliares, tá?
que é aquela vegetação que se forma ao longo dos rios, nas áreas mais úmidas. Então, isso é comum no Cerrado, mas também é comum em outras regiões. E outro tipo vegetacional típico do Cerrado, esse já mais típico dessa região, são as veredas, tá? São áreas úmidas, localizadas próximas das áreas de matas de galerias, onde o solo ele tem uma característica de ser hidromórfico. Então, ele satura em termos de condição de absorção da água. Então, essa água ela fica na superfície, né? Então forma-se uma lâmina de superfície na superfície, uma lâmina de água na superfície, e essa água ela favorece o desenvolvimento da fauna e da flora da região. Então ela é muito importante, sobretudo nas épocas mais secas do ano, para o desenvolvimento da fauna e da flora. Só que até essas áreas de veredas são importantes para esse equilíbrio ecológico do Cerrado, elas estão sendo degradadas pelo avanço ou pelo modelo, né, produtivo do agronegócio, que nas épocas de seca vai justamente nas áreas de vereda buscar água para irrigar a produção agrícola. Então, várias áreas de veredas estão sendo degradadas por conta do modelo produtivo pautado, baseado no agronegócio. Tá? Eu já fiz trabalho de campo numa fazenda onde o técnico responsável disse, na época da seca a gente utiliza a vereda para bombear a água e poder irrigar a nossa plantação. Feito sem controle algum, sem fiscalização alguma. Então, uma área que é muito importante para esse equilíbrio ecológico, ela também está sendo degradada dentro do domínio morfoclimático do Cerrado. Tá? Aqui eu tenho algumas imagens a respeito da vegetação. Essa aqui é uma área de vereda, então esse solo hidromórfico, né, onde a água ele saturou a capacidade de absorção da água, forma-se essa lâmina de água na superfície que é muito importante para o desenvolvimento da vegetação e da fauna local, tá? E aqui algumas imagens desse tipo de vegetação do Cerrado. O Cerrado é também um local onde a gente tem espécies que são únicas desse domínio. Elas não ocorrem em nenhum outro lugar do mundo. Por isso que é importante, quando a gente discute o Cerrado, a gente pensar que algumas espécies de fauna e de flora só existem lá, né? Tem até um nome técnico para isso, eu esqueci agora, mas no atendimento eu lembro e falo para vocês. Mas é importante a gente pensar a preservação. Até comentei, eu acho que no horário do atendimento, aí, né, nesses lugares, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, pode existir curas de doenças que a gente ainda nem sabe que existe, ou que a gente ainda nem teve contato. Então, quando a gente degrada esse tipo de domínio que tem uma diversidade muito grande, né, sobretudo em termos de flora, a gente corre o risco de estar destruindo curas de doenças que a gente ainda nem presenciou, né? A gente nem vivenciou ainda dentro da lógica do desenvolvimento da sociedade, tá? Então, dando sequência, em termos de relevo, né? Eu já falei agora anteriormente que o Cerrado está localizado sobre um grande planalto, então o planalto central do Brasil. É o tipo de relevo predominante desse domínio morfoclimático. Aqui eu vou deixar para vocês o mapa, né, também faz parte dessa aula, mesmo o mapa que eu utilizei lá no domínio da Amazônia, do professor Jurandir Ross, que vai identificar os tipos de relevo que a gente tem dentro do domínio morfoclimático do Cerrado. Então a gente vai encontrar planície, depressão e planalto, só que o planalto ele é a formação predominante dentro desse domínio, tá? Do domínio morfoclimático do Cerrado. E aqui algumas imagens de formações de relevo que a gente tem no Cerrado brasileiro. Aqui, salvo engano, a região da Chapada Diamantina e da Chapada, aliás, da Chapada dos Guimarães, né? Diamantina, Chapada lá da Bahia, e a Chapada dos Veadeiros em Goiás, né? Ou vice-versa, uma das duas. Mas são as duas chapadas que a gente tem, inclusive já visitei as duas, muito bonitas, né, em termos de paisagem natural dentro do domínio morfoclimático do Cerrado, tá? Seguindo, em termos de hidrografia, devido a essa característica de relevo, o Cerrado é conhecido como o telhado do Brasil. Ou seja, vamos imaginar que é uma área que vai chover muito durante boa parte do ano, a gente tem 2 períodos chuvosos, e é uma região muito alta, né? O planalto é um plano alto, um plano elevado. Então, essa água vai bater no Cerrado, ela vai ser distribuída para o restante do Brasil. Então, dentro do Cerrado, a gente tem as áreas de origem de várias bacias hidrográficas que são importantes para toda a América do Sul. Então, ali se forma a bacia do rio, a bacia amazônica, né, do
que vai alimentar os rios ali da região amazônica, a bacia do São Francisco, a bacia do Paraná, né, do Paraná-Paraguai, que vai abastecer também os países aqui do sul do hemisfério. Então, é uma região de muita importância em termos hídricos também. Então, quando a gente pensa na destruição desse domínio a partir do avanço, né, desse modelo produtivo pautado no agronegócio, a gente também está ameaçando o abastecimento da população brasileira de diversas regiões, né, porque a Bacia do São Francisco vai abastecer a região Nordeste, a Bacia Amazônica, a região Norte, a Bacia do Paraná, boa parte do Sul e do Sudeste do Brasil e dos países da América do Sul. Então, quando a gente pensa na destruição, na degradação desse domínio, a gente também está ameaçando a questão do abastecimento hídrico, né? Semana passada, eu fui para São Roque, e em São Roque eles estão sofrendo hoje com um período de estiagem muito grande devido à falta de chuvas, mas a falta de água é uma constante ameaça, a escassez de água potável é uma constante ameaça para a população. E quando a gente degrada esses domínios, a gente retira a vegetação, que é importante para a absorção da água, a gente contribui para o agravamento desse processo, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês só algumas imagens a respeito da questão da hidrografia, né? O mapa das bacias hidrográficas, acho que foi o mesmo que eu utilizei na aula passada também, que vai destacar a bacia hidrográfica que está no domínio do Cerrado, mas as outras bacias que dependem desse domínio, né? Do domínio morfoclimático do Cerrado em território brasileiro, que é do Paraná, da Amazônia e a bacia do São Francisco, tá bom? Seguindo as características socioeconômicas, para além da questão da agricultura, né, o Cerrado não é só o agronegócio, não é só o agrotech pop, né, o agrotech pop é tudo, a gente tem uma série de populações, de comunidades tradicionais que tem como atividade econômica principal o extrativismo, né? Eu falei agora que o Cerrado ele tem uma série de espécies endêmicas, né, que são próprias, né? Esse é o nome técnico, que são próprias desse domínio, tanto de fauna quanto de flora, e muitas dessas espécies, né, dessa diversidade muito grande que a gente tem dentro desse domínio morfoclimático, elas servem como fonte de renda para essas populações. Então, quilombolas, ribeirinhos, comunidades indígenas, eles dependem dessa diversidade, né, eles dependem do extrativismo, sobretudo vegetal, para retirar dali a sua fonte de renda, a sua fonte de subsistência e de sobrevivência, tá? Então, para além do agronegócio, a gente também tem essa capacidade econômica dentro do Cerrado, que também está ameaçada pelo avanço e pela hegemonia do modelo agrícola pautado na agricultura capitalista do campo no domínio do Cerrado. É uma região que ela possui uma densidade demográfica média de 8,7 habitantes por quilômetro quadrado, também bem baixa, né? Depois a gente vai ver a densidade do domínio dos mares de Moço, que é a área mais densamente povoada do Brasil, vocês vão ver que é absurdamente discrepante. No futuro a gente vai discutir os conflitos mundiais. Vou falar para vocês a densidade demográfica lá, por exemplo, da faixa de Gaza, que está relacionada com o conflito entre Israel e Palestina, vocês vão ver a discrepância que a gente tem, né, quando a gente fala em 8,7 habitantes por quilômetro quadrado. São poucas pessoas vivendo, né, numa área relativamente extensa, tá? Os solos, como eu falei anteriormente, são profundos, né, ácidos devido ao processo de lixiviação, que resulta na laterização, né, que a gente já viu quando estudou o clima no ano passado, e muito pobre em nutrientes, né, porque a lixiviação é a lavagem, ela leva os nutrientes, sobretudo os que estão na superfície do solo, elas retiram daquele lugar com o processo intenso de chuvas, o solo se lateriza, ele fica com aquele aspecto de ferrugem, e o agronegócio, nesse modelo produtivo, conseguiu inovar, em termos de tecnologia, ele consegue corrigir essa questão da acidez do solo, tá? Aqui tem algumas imagens, ó, do solo laterizado, tá? E aqui daqui a pouco eu vou falar para vocês, quando a gente vê os principais problemas, a questão do desmatamento, tá? Então, em termos de solo, a gente tem essa característica, solo profundo devido à característica do relevo e intensidade do regime de chuvas, sobretudo nos dois períodos do ano, né, no início e no final, né, que se a gente pensar fora do calendário, é um período quase que se emenda, né? Eu parto de outubro, setembro, outubro, e vou até março com chuva constante no domínio do Cerrado. Depois eu tenho um período de estiagem no meio do ano, e esse ciclo se renova novamente em setembro, outubro, tá? Então, são solos profundos devido à característica do relevo ao regime de chuvas, ácidos por conta do processo de lixiviação e laterização,
isso resulta numa pobreza, né, numa falta de nutrientes que o agronegócio consegue corrigir a partir dos insumos que são colocados nesse solo para facilitar a produção. Tá? Os principais problemas, então, eles estão também relacionados com a questão do modelo produtivo, que é o predominante na região, que é o do agronegócio, que causa degradação ambiental dos solos e dos recursos hídricos, né? Então, se a gente pensar além dos solos que são atingidos pelas queimadas, que eu também já comentei anteriormente, a gente tem a degradação das veredas, né, a partir da irrigação, que é feita pelo agronegócio, uma irrigação quase que predatória, né? Eles utilizam aqueles sistemas de pivô central de irrigação. Se vocês forem andar de avião na próxima vez, reparem, ó, são essas imagens aqui que parecem, esses círculos, né? Que parecem marcas de, né, em filmes a gente vê dos seres de outros planetas, né? Os extraterrestres. Então, esses círculos são feitos pelos pivôs de irrigação, né? Pivôs centrais de irrigação, que utilizam muita água. Um desperdício, assim, eu também já vi em funcionamento nesse trabalho de campo que eu fiz, né? Onde o técnico relatou que utiliza a água da vereda no período de estiagem. Então, é um desperdício muito grande de água, não é muito grande, né? Então, isso gera vários problemas em termos de recursos hídricos e até mesmo para o solo, porque é um solo que naturalmente, sobretudo no período de seca, ele não está acostumado a receber muita água. Se você está num período de seca, né, no cerrado eles não vão sofrer tanto com isso, porque a temperatura ela também baixa um pouco. Mas se a temperatura se mantivesse alta, a gente teria um processo também de salinização do solo, né? Onde a evaporação ela vai levar também consigo os nutrientes principais, os mais leves, e ficaria no solo os sais, né, que são predominantes em alguns tipos de solo no território brasileiro e mundial. Mas, enfim, é uma alteração do equilíbrio natural da natureza, quando você coloca água no período que não era para ter água. Então, para continuar mantendo a sua taxa de lucro elevada no período de estiagem, né, eles chamam lá de safrinha, que é o período onde a safra de soja é colhida, eles queimam para colocar uma safrinha até que a soja ela possa ser replantada e produzir, né? Eles normalmente colocam milho ou alguma outra cultura temporária, né? De produção curta, né? Que tem um período curto de produção, para poder utilizar o máximo possível o solo durante o ano inteiro. E o solo, naturalmente, não está preparado para isso, né? Então, são vários os problemas gerados. Então, as queimadas, aqui tem uma imagem para vocês, e aqui uma do desmatamento da região do Cerrado. Então, a parte amarela é tudo que já foi desmatado. Isso aqui a gente tinha vegetação nativa até mais ou menos a década de 70, que é quando se inicia o processo de ocupação mais intensiva desse território, quando os colonos do Sul, incentivados pelo governo militar, começam a ocupar essa região. Era uma terra muito barata, as pessoas vendiam suas propriedades no Sul e migraram massivamente para essa região. Já comentei várias vezes com vocês o orgulho que meus alunos sentiam de contar a história dos pais que mataram índios, derrubaram floresta nesse domínio morfoclimático. Então, uma região que foi intensamente, né, intensivamente desmatada, e esse desmatamento está avançando, porque aqui nessa parte ainda preservada, né, esse dado é de 2009, já deve estar bastante alterado, é a região do Mato Piba, né, daquele projeto, um projeto inclusive do governo federal. Depois eu vou deixar esse documentário para vocês assistirem quando a gente tiver algum contraturno. Mas é interessante ver que é uma política de Estado que vai incentivar a degradação, praticamente a destruição de toda a vegetação nativa e, consequentemente, da fauna do domínio morfoclimático do Cerrado, tá? E aqui um outro problema que a gente tem são as carvoarias, sobretudo as ilegais, que utilizam dessa vegetação do Cerrado, né, que eu falei anteriormente para vocês, para produzir carvão vegetal. Inclusive, é importante, quando a gente comprar carvão, a gente verificar a procedência, né, a origem desse carvão, porque muitas vezes a gente indiretamente está contribuindo com essa questão do desmatamento e da destruição do cerrado, né? O mesmo acontece também com a madeira na Amazônia. Aquela reportagem do Profissão Repórter vai mostrar isso. Existem áreas na Amazônia que produzem madeira de forma, entre aspas, sustentável, né? Então, um equilíbrio maior com a natureza sem destruir tanto. Então, é importante a gente sempre pensar na origem dos produtos que a gente está consumindo. O primeiro passo não vai resolver o problema, porque o problema acho que só vai ser resolvido se a gente mudar esse sistema irracional, que é o modelo capitalista, o sistema capitalista, né, tanto no campo quanto na cidade, ele causa destruição, desigualdade, concentração de renda, mas são atitudes que podem, de certa forma, tentar minimizar um pouco, né, essa questão da destruição desses biomas que são tão importantes para a gente, tá?
Pessoal, então, para a aula de hoje é isso. Espero ter ficado dentro do tempo. São 19 horas e 45 minutos. Acho que eu bati. Daqui a pouco eu vou editar. E até meia-noite esse vídeo vai estar disponível para todos vocês, tá? Um bom restinho de final de semana. E até o atendimento na quarta e na quinta-feira, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.